Olá para você! Hoje eu quero falar sobre quando a gente tem um problema bom para resolver. Você já teve essa situação? Às vezes está acontecendo alguma coisa na vida da gente, na sua vida, é um problema bom. E aí a gente fica pensando como que a gente resolve esse trem, né? Mas esse vídeo é para mostrar que o problema bom, ele também revela muito do coração da gente, sabia? A gente começa a ver como que nós estamos frente àquela situação, como nós lidaríamos com aquela situação, se nós estaríamos íntegros ou se nós seríamos corrompidos para resolver um problema bom. E é sobre isso que eu quero falar. Olá para você, aqui é a Jaque, eu sou a sua amiga de leitura da Bíblia. Então, se você não tem ninguém para te ajudar a ler a Bíblia, pode contar comigo que todo dia nesse bate horário eu vou estar aqui lembrando você de ler a sua Bíblia. Nós vamos ler juntos, nós vamos aprender juntos, porque eu também estou aqui, gente, mas eu estou aprendendo, tá? Eu não sei tudo não. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu também sou uma eterna aprendiz, porque toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu descubro uma coisa nova, eu aprendo uma coisa nova. Então eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativa aí as notificações para você não perder os vídeos, porque sempre tem leitura aqui e eu sempre vou estar aqui para te ajudar, para te ensinar aquilo que eu souber, que eu puder, e o que eu não souber, eu vou buscar de Deus e vou aprender e vou trazer aqui para você, tá bom? Então você é muito bem-vindo aqui. Compartilhe o vídeo com algum amigo, um parente, algum colega, alguém que está precisando de uma ajuda nesse momento, uma ajuda de fé, uma ajuda ali para se firmar em Deus. Com certeza esse canal aqui vai abençoar muito essa pessoa e ela vai te agradecer. Aproveita e já compartilha esse canal, esse vídeo com alguém que está ali precisando de uma motivação, precisa ali, né, daquele empurrãozinho ali para seguir firme e forte, seguir em frente ali com Jesus. Esse canal pode ajudar, porque a minha ideia aqui é poder realmente mostrar para você, gente, que assim, ler a palavra de Deus é uma bênção, e quando a gente desenvolve isso como hábito, isso faz um bem enorme na vida da gente. Nós recebemos de Deus instrução, discernimento, e aí a gente começa a perceber que as coisas não são muito bem o que andam pregando por aí, viu? Tem muita coisa sendo pregada errado, e a palavra de Deus é a única e imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a palavra dele não muda jamais, e tudo que está escrito ali é o que se cumpre, é o que vai se cumprir, e é por isso que nós precisamos estar assim muito atentos com os ensinos e com aquilo que há de vir, porque se você é um servo de Deus ou alguém que ama Jesus e ama a palavra de Deus, você pode ter certeza, gente, as coisas que acontecem aí mundo afora, nós não seremos pegos de surpresa, porque tudo o Senhor já preveu na sua palavra. E antes da gente ler a palavra de hoje, vamos falar com o nosso Deus pedindo que Ele nos ajude na leitura de hoje. Pai, em nome de Jesus, graças te dou por mais um dia, por mais um momento e mais uma leitura. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e eu peço ao Senhor que me dê sabedoria e entendimento, ó Deus. Fale também com essa pessoa que está me assistindo, dando a ela também sabedoria e entendimento, e que a sua palavra nos transforme totalmente, Senhor. Que a sua palavra não nos deixe mais sermos os mesmos, que nós possamos ser mudados para sempre e sermos praticantes e não só ouvintes. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, nós estamos no momento aqui da palavra, estamos no livro de Êxodo, temos leituras salvas aqui, você que é novo no canal. E nós estamos no momento em que o povo está levando ofertas ali para o tabernáculo, né, para a construção ali, né, dos itens do tabernáculo. Então o Senhor deu uma instrução ali para Moisés para que o povo trouxesse ofertas de forma voluntária. Eu falei isso no vídeo de ontem, né, no vídeo anterior, e hoje a gente vai dar a continuidade sobre esse tema ofertas, né, e como isso se tornou um problema bom para Moisés. É sobre isso que a gente vai falar. Então vai lá, pega a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 36, que está escrito assim: Portanto, Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento para exercer todo ofício para o serviço do santuário, farão tudo conforme o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem Deus dera sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração o moveu a fazer a obra. E eles receberam de Moisés toda a oferta que os israelitas tinham dado para realizar a obra do santuário.
e o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs. Até que cada um dos homens hábeis que trabalhavam na obra do santuário interrompeu o serviço que fazia. E todos disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Por isso, Moisés deu uma ordem proclamada por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Assim, o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinham era suficiente para toda a obra, e ainda sobrava. Todos os homens hábeis dentre os que trabalhavam na obra fizeram um tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, de tecido azul, púrpura e carmesim, com querubins bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Uniram 5 cortinas, umas com as outras, e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de tecido azul na orla da última cortina do primeiro grupo e na orla da primeira cortina do segundo grupo. E fizeram 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra, do segundo grupo, contrapondo umas às outras. Também fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais uniram as cortinas umas às outras, fazendo do tabernáculo um todo. Fizeram também 11 cortinas de pelos de cabras para servir de tenda sobre o tabernáculo. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, com 4 côvados de largura. As 11 cortinas eram da mesma medida. 5 cortinas foram unidas num grupo e as outras 6 em outro. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, para que formasse um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima dela uma cobertura de peles de animais marinhos. Também fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo e elas foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 encaixes unidos um ao outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Desse modo, fizeram as tábuas para o tabernáculo, sendo 20 delas para o lado sul, com 40 bases de prata para ficarem debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de cada tábua para seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas para o lado norte do tabernáculo, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. Para o lado dos fundos do tabernáculo e do lado ocidental, fizeram 6 tábuas. E para os 2 cantos do tabernáculo, no lado dos fundos, fizeram mais 2 tábuas. Por baixo eram duplas e estendiam-se do mesmo modo até a primeira argola em cima. Assim, fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Portanto, havia 8 tábuas com suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado e outros 5 para as tábuas do lado dos fundos do lado ocidental. Fizeram o travessão central passar no meio das tábuas de uma extremidade à outra. Revestiram as tábuas com ouro e fizeram as argolas de ouro para passar os travessões, que também foram revestidos de ouro. Fizeram então o véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido com querubins bordados nele. E fizeram 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com ganchos de ouro para o véu, e fundiram 4 bases de prata para as colunas. Fizeram também uma cortina de tecido, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obras de bordador, para a entrada da tenda, com suas 5 colunas e seus ganchos, e revestiram de ouro seus capitéis e suas faixas. Suas 5 bases eram de bronze. Agora é a hora que você me faz a pergunta, mas o que isso tem a ver com problema bom? E eu vou dizer para você, é a hora das ofertas. Eu falei no vídeo anterior sobre como o povo, gente, eles tinham um coração voluntário em querer ofertar a Deus, em querer trazer algo para Deus, algo assim muito especial,
com o que eles tinham, né? Deus tinha falado assim para eles, escolham uma oferta, né? Então eles escolheram lá as ofertas. Quem não tinha oferta acabou fazendo, que eram as mulheres hebreias, né? Elas eram hábeis em tecer fios ali, fizeram trabalhos manuais e assim elas apresentaram as suas ofertas. Mas o problema bom aqui, gente, é que era tanta oferta, mas tanta oferta, que chegou o ponto de Moisés ter que falar assim, gente, já deu. Sabe, gente, essas ofertas, que quando elas chegavam, elas eram trabalhadas por Bezalel e Aholiabe. Eu falei isso uns vídeos atrás, falei isso no vídeo anterior, que Deus capacitou Bezalel e Aholiabe para serem os artistas ali para trabalhar em todas aquelas ofertas, ali como trabalhos de obras de arte, a Bíblia diz, né? E ali no meio dos trabalhos, ali à medida que eles recebiam as ofertas, teve alguém que teve que parar o trabalho, porque a pessoa percebeu que tinha oferta demais. E isso chegou no ouvido de Moisés. E aí Moisés faz o quê? Ele avisa, né, todo o povo ali falando, gente, não precisa trazer mais oferta para mim, para cá. Inclusive ele proíbe de trazer as ofertas, porque eram ofertas demais, sabe? E ali Moisés percebeu que eles tinham tudo que era necessário ali para fazer todos os trabalhos, toda a obra ali de Deus ali no tabernáculo, e ainda sobrava recurso. E aí, gente, a lição que eu pego aqui quando eu falo quando o problema é bom, né? Eu falo que o problema é bom porque às vezes, assim, muitos líderes ou algumas igrejas, ou às vezes, não necessariamente igreja, mas às vezes ONGs, quando eles precisam, né, de recursos para fazerem certas coisas, alcançarem certos objetivos, como eles penam, né? Tipo, pede aqui, pede ali, às vezes ninguém quer ajudar, ninguém tem dinheiro, ninguém tem recurso, ninguém tem, às vezes não é o dinheiro, mas é uma outra coisa, uma habilidade, né? Você não tem mão de obra, por exemplo, você não acha as pessoas, e aí as pessoas, sofrem, né? Enfim, não encontram pessoas voluntárias ali para ajudar. E aqui havia demais, é o tipo de problema que eu acho que todo mundo gostaria de ter, né? Puxa vida, eu tenho tanto que eu vou ter que falar para pararem de trazer. E aqui, gente, eu aprendi, pelo menos quando eu li esse texto, eu aprendi duas coisas, né? A primeira delas é que quando a gente tem o coração voluntário, quando a gente quer mesmo, sabe, fazer algo para Deus, a gente se desprende de tudo e simplesmente quer dar, sabe? E aí as pessoas, quando elas são movidas, um quer dar, o outro quer dar também. Quando vai ver, tem um monte de gente dando ali, ajudando, né? Porque para elas, gente, não era um peso, era uma alegria, sabe? Elas queriam realmente contribuir com o serviço da obra ali no tabernáculo. Então as pessoas vinham aos montes, né, a ponto de haver todo o recurso necessário. Então, assim, o que eu aprendo, que quando nós temos o nosso coração ali movido mesmo, né, pelo desejo voluntário de ofertar, a gente não vê barreiras. A gente não faz por obrigação, porque alguém mandou a gente fazer, a gente não faz por medo, a gente simplesmente faz porque ama, a gente faz porque quer alegrar o coração de Deus, sabe? E isso para nós se torna um prazer. Então, quando elas entenderam, gente, acho que a chave é essa, né? Quando a gente entende o porquê que a gente oferta, quando isso entra no coração da gente, algo que Deus nos pede, a gente simplesmente faz assim com maior amor, sabe? E isso era refletido ali na vida dos homens e das mulheres ali do povo hebreu, porque eles traziam as ofertas aos montes. Essa é a primeira lição que eu pelo menos lendo aqui, eu peguei. E a segunda lição, gente, já para o lado do administrador das ofertas, sabe? Como é importante, gente, quando um administrador, ele precisa aprender a dizer não, para não se corromper. Foi por isso que eu disse isso no vídeo de ontem, se eu não me engano, que o ofertar, quando nós ofertamos a Deus, ele diz muito, muito mais sobre a condição do coração da gente do que sobre a oferta em si. Né? Oferta você pode entender como dinheiro, habilidade, recurso, o que quer que seja, mão de obra, enfim. A oferta, ela reflete muito mais sobre a condição do coração da gente. E olha só, gente, Moisés, ele teve que falar para as pessoas, olha, não precisa mais trazer, já temos o suficiente e ainda sobra. Ele teve que parar, ele percebeu que tinha que parar. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é, quando a gente vê
oferta chegando, e oferta, como eu disse, você pode entender como dinheiro, recurso, enfim, quando isso vem aos montes na vida da gente, na nossa mão. Gente, onde que está o nosso coração a ponto da gente falar assim, já deu, não precisa, gente. Ou a gente que ia querer mais, não, pode mudar, eu quero mais, sabe? Sendo assim, egoístas, sabe? Se entregando, se corrompendo, né? Porque, gente, quando a gente não sabe parar, quando a gente não coloca o limite do que a gente precisa colocar, aquilo pode nos corromper. Aquilo com certeza poderia corromper ali Moisés ou quem estivesse administrando, mas ele, como um homem de Deus ali, que falava com Deus, que andava com o Senhor, estava sempre no monte, né, buscando a Deus. Ele percebeu quando era a hora de parar. E é isso que eu quero trazer no vídeo de hoje. Se você é a pessoa que oferta, faça com coração voluntário, sabe? Falamos muito sobre isso no vídeo anterior, sobre um coração voluntário. Mas se você é aquele que é um tesoureiro, que administra, né? Perceba se o que tem é o suficiente mesmo. Porque se estiver sobrando a ponto de ter um desperdício de recurso e aquilo tentar você, até você se corromper porque tem demais, é melhor dizer não, sabe? E essa é a minha reflexão nesse vídeo, gente. Quando o vídeo terminar, como eu sempre falo, leia a palavra de novo, peça a Deus sabedoria, sabe? E deixa Deus conduzir a sua vida, o seu recurso, tudo que você tem, porque Deus, na verdade, Ele não precisa de nada disso nosso, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa de nada, gente. Mas quando damos algo ao Senhor, na verdade, ainda qualquer coisa que nós possamos dar é muito pequeno comparado ao que Deus já fez por nós, ao que Deus faz todos os dias. O simples fato de você ter acordado hoje, respirando, estar com saúde ou estar vendo esse vídeo, já é um milagre, porque muitos gostariam de ter chegado até aqui e não chegaram. Então, o que a gente podia dar ao Senhor? Sabe, qualquer coisa que a gente fosse dar, Deus não ia precisar, porque é muito pequeno diante da grandeza de quem Deus é. Mas se nós vamos dar ao Senhor alguma coisa, vamos nos certificar que estamos dando de coração. E se nós somos aqueles que estamos recebendo os recursos, estamos administrando, vamos sondar o nosso coração para preservar nele a integridade que Deus espera que a gente tenha. E não se entregar ao dinheiro, às riquezas, aos recursos ilimitados, a ponto da gente mesmo se corromper porque tem demais, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Um abraço, até amanhã.